nesse aspecto, assim, a gente vem observando que o mundo das casas noturnas, né, dos bares, música ao vivo, etc., ele é muito reativo. E é aí que entra principalmente o trabalho de vocês de conscientizar os empresários para que eles ajam de forma mais preventiva, né? Chegar num processo desse de perícia é muito custoso, né, para a empresa. Então, se ela tomar as devidas precauções, fazer uma análise primeiro assim de viabilidade daquele negócio naquela localidade. Por que eu vou botar uma boate no meio de uma área totalmente residencial? Né? Não faz sentido, primeiro, né? Com relação ao plano diretor. Depois, vou gerar todo um impacto ali naquela região, fluxo de veículos, carro passando, com som alto, etc. Vai gerar um incômodo, né? E isso vai poder ser reparado depois, né? A imagem também daquele empreendimento. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós buscamos difundir a matéria de direito ambiental. E hoje vamos trazer um tema que ainda não falamos aqui no nosso canal, sobre poluição sonora, sobre a questão acústica, com um amigo convidado de hoje, e se der tempo vamos falar um pouco sobre vinho também, que é um amigo da nossa confraria Os Reservados, onde nós falamos sobre vinho, mas a ideia do podcast mesmo é nós abraçar essa causa da questão acústica. Quem é Pablo Serrano? Se apresenta para nós, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pablo. Olá, pessoal, muito bem-vindos aí também ao podcast. Prazer estar participando aqui, Edvan. Muito bom poder fazer parte aqui desse movimento, né, de trazer um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas, ligado ao direito, ligado à engenharia acústica, que é a minha escola, né? Então, Pablo Serrano é basicamente um engenheiro que gosta muito de som, né? Então, o som ele veio na minha vida não só por causa da engenharia, né? Mas por uma questão também pessoal, né? Eu sou músico também, gosto de fazer meu sonzinho, mas de preferência sem incomodar os outros, né? E nós falávamos muito quando o Pablo chegou aqui, já tem essa questão do próprio podcast, onde nós estamos aqui. Ele já tem esse senso, olha, isso aqui pode funcionar, isso aqui não pode funcionar. Então quero que você já inicie comentando para nós aqui qual sua área principal de atuação e onde ela se encaixa, o porquê dessa questão da acústica mesmo que ligou a tua área de atuação. Legal. A engenharia acústica é realmente como você resolver problemas ligados a som, né? E as pessoas têm assim aquele ledo engano de que acústica é equipamentos de som, pura e simplesmente, né? Então a gente está lidando muito mais com questões passivas de como tratar esse som saindo e entrando dos ambientes, né, do que efetivamente do equipamento, do áudio que já sai no cabo para as pessoas ouvirem lá do outro lado desse podcast. Né? Então, como deixar esse ambiente confortável, primeiramente, para que a gente se ouça bem, para que a gente tenha um bom diálogo, se sinta bem e, ao mesmo tempo, evite que esse som vaze para fora ou entre e atrapalhe essa atividade aqui. Então, a engenharia acústica ela trabalha tanto esse aspecto de condicionamento acústico interno, conforto, e também a parte de isolamento acústico para realmente dar mais privacidade aos ambientes, que também é tão importante dos escritórios de advocacia, etc. Perfeito. O próprio cliente hoje ele quer se sentir seguro, né? Falando do escritório de advocacia, ele entra, ele quer ter restrição na conversa dele. Então ele não quer ouvir porque uma conversa de outra sala, porque ele sabe que até mesmo a sala que ele está pode sair o som para outra sala. Então acaba tendo essa questão privativa mesmo da conversa. Então até os próprios advogados que estão aqui no canal e nos acompanham, talvez precisem também do seu trabalho, né? E é um diferencial. Acho que é algo que hoje todo e qualquer escritório se tem a necessidade de contar com talvez uma assistência, né?
do seu escritório. E em relação à poluição urbana hoje, essa questão da poluição sonora falando sobre o meio urbano, como você vê isso? Tem como ser resolvido? Você vê que uma construção hoje ela infringe as regras? Não? Ela respeita? Como você vê no modo macro mesmo, essa situação urbana? Perfeito. O que acontece, né? Nos últimos anos, o Brasil passou por uma reforma, vamos dizer assim, das normativas técnicas, né, na minha área. E foi muito positivo porque abriu um mercado muito bom para o pessoal trabalhar e, ao mesmo tempo, regulou algumas coisas que estavam muito soltas, né? O Brasil sempre foi conhecido pelo carnaval, pela aquela questão, né? Barulho. Todo mundo barulheira, todo mundo vai na rua, é festa para todo lado, né? Mas tem muitas atividades que precisaram ser regradas, né? E inclusive algumas pessoas fazem até questão de evitar que essas leis sejam aprovadas e etc, né? Mas o que aconteceu em 2019 foi um marco meio que assim para o nosso mercado, que a norma técnica ABNT NBR 10151, que fala efetivamente das medições de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, né, foi atualizada de uma forma que passou de um documento de algumas poucas páginas para um compêndio bastante grande, um procedimento técnico muito detalhado, que exigiu dos profissionais uma capacitação maior, né, para conseguir avaliar efetivamente esses ambientes e efetivamente deu subsídio à criação de outras leis municipais também. Então, hoje a CONAMA 01, que é a principal, vamos dizer assim, lei federal que rege sobre esse tema, está falando efetivamente que vamos dizer assim, a norma técnica principal hoje a ser utilizada é essa NBR 10151. Então, vira poder de lei uma norma técnica que rege como deve ser, então, regulado, vamos dizer, todo esse mercado de poluição sonora, né? Então, no âmbito estadual e no âmbito municipal, vamos dizer assim, os municípios começaram a aproveitar um pouquinho disso e, claro que assim, cada município ele vai ter a sua própria capacidade, né, de legislar, entretanto não pode sobrepor essa lei, vamos dizer assim, federal. Sim. Né? Então, alguns municípios tentam, né, colocar níveis de pressão sonora, né, nos ambientes externos, que sejam menos restritivos do que essa lei federal. Entretanto, no nosso parecer técnico, né, isso não seria possível. Então, a gente sempre verifica os ambientes para que a gente adote o critério mais restritivo, né? E volta e meia, né, os municípios acabam colocando critérios mais restritivos do que a própria lei federal. Eu tenho um caso, Pablo, que é de quando ainda atuava no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Ele foi um paradigma porque uma empresa, ela comprou uma empresa de fora do país, comprou uma empresa em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul e ela quadruplicou o seu tamanho. E com essa quadruplicação, comprou imóveis, só que ela atingiu outros bairros da cidade. E ao atingir outros bairros, ela teve justamente que fazer, entramos bem no ponto que você comentou, o município teve que fazer uma alteração ali no seu zoneamento, tornando mais permissivo a questão do ruído para aquela localização. Ele não transformou de área urbana para distrito industrial local, mas ele tornou mais permissivo, porque eu acho que lá na NBR 10.151 ele tem essa questão de onde é a zona industrial, do horário diurno, horário noturno, pode até explicar mais depois sobre isso, mas eu lembro que desse caso, ele foi até um paradigma porque ele subiu, foi pro STJ julgamento, porque nós entramos, o nosso escritório no caso foi advogado das partes que estavam sofrendo com aquele ruído, porque era um bairro tranquilo, ele até tinha um nome, posso até citar aqui, era Balneário Alegria, onde eles estavam ali, e eles começaram a chamar de Balneário Tristeza com a duplicação que ocorreu.
E devido a isso, o município foi condenado. Nós colocamos no polo passivo da demanda da empresa e o município foi condenado. Existe lá a decisão, tanto de primeiro quanto segundo grau, onde o município tornou mais permissivo, indo contra a questão da normativa federal, o que não é capaz, o que não é possível. E daí teve toda a questão da alteração que não passou por audiência pública, tudo aquilo que nós tivemos que provar, o que faz sentido para um processo. Não cumpre entrar no mérito aqui, mas vem bem ao caso do que você tá falando. Poderia até entrar um pouco no mérito para quem está nos acompanhando em relação a isso. A diferença de zona industrial, de zona urbana, a questão da permissão, que seria horário diurno, horário noturno. Tem essa diferença que a norma traz, né? Exato. Basicamente, tem algumas áreas, né, que são determinadas ali na norma técnica. O principal ponto é o seguinte, que o município ele vai ter uma nomenclatura dessas áreas no seu plano diretor, que é um pouquinho diversa da nomenclatura utilizada na norma técnica. E, por vezes, a gente faz até treinamentos para os fiscais do meio ambiente dos municípios, para que eles criem justamente essa correlação entre a norma técnica e a legislação. Né? Então, por exemplo, uma área residencial mista, né? Lá na NBR 10151 vai estar escrito um pouquinho diferente. Né? Então, entendi. área residencial permanente. Então, tem que fazer essa correlação. Então, parte do nosso laudo faz esse comparativo para determinar qual que é o critério para aquela região específica. Né? Então, ok, vai ser determinado aqui, por exemplo, 50 decibéis durante o dia e 45 durante a noite. Né? Então, tem sempre esse paralelo, são dois valores distintos. Em algumas outras normativas internacionais tem até o valor do vespertino também, que não é utilizado aqui no Brasil. Né? Mas algumas legislações municipais colocam período diurno, vespertino e noturno. Né? Então é importante também ter isso, a ciência. Interessante. E também dos horários, né? Estabelecido onde começa o período noturno e onde termina o período noturno. Se a gente for pensar assim, alguma atividade, por exemplo, rural, pode ser que o período noturno comece muito mais cedo, as pessoas vão para a cama mais cedo, né? E nas cidades a gente vê que tem entregador aí de motinho fazendo barulho até 11 e pouco da noite, né? E é natural, faz parte da vida urbana. Exatamente. E entrando no mérito do aparelho, eu lembro que nesse caso foi solicitado a perícia, a empresa no caso solicitou a perícia, e a única empresa naquela época, isso há quase uma década atrás, a única empresa capaz de conseguir comprovar se o ruído estava acima de, eu não lembro exato aqui, mas era, por exemplo, 55 decibéis período diurno e 50 decibéis, eu acho que era zona mista. Então, era a única empresa capaz de conseguir comprovar, uma empresa canadense, à época que tinha aquele aparelho suficiente. E eu sei que o valor ficou incompatível ali na causa e a magistrada do feito de primeira instância, ela fez o que? Ela fez uma inspeção judicial e foi até o bairro e ela fez a decisão dela, tomou como fundamento o próprio ouvido dela ali. Ó. Ela estava sensibilizada com a causa, foi até o local e disse, não, realmente, esse barulho pode atrapalhar. Ficou lá, chegou à tardinha, ficou mais o período da noite para ver se de fato. Então foi o que aconteceu, porque não tinha aparelho na época. Hoje eu acredito que isso já esteja diferente. Se bem que eu lembro de um caso recente agora também no interior do Rio Grande do Sul, onde o perito chegou lá e mediu com um aplicativo. Aí a perícia foi natimorta, porque não foi aceita, né? Ele mediu com um aplicativo do celular. Acredito que hoje já tem aparelho para poder fazer uma medição de ruído. Não, já existe há muito tempo, né? Equipamentos com qualidade metrológica, uma precisão muito boa. Agora, o que acontece é que nesse marco que eu comentei em 2019, essa norma técnica ela estabeleceu muito claramente quais são os equipamentos ou quais as características técnicas que esse equipamento deve ter. Né? Então, hoje em dia está muito definido
Só que no mercado nacional não se fabrica esse tipo de equipamento, com toda essa qualidade metrológica que está descrita ali. Pode ser até que se fabrique, mas eles não dão entrada nos laboratórios para fazer o procedimento de aprovação de modelo, que chama-se, né? Então é um conjunto de equipamentos num lote que é enviado ao laboratório e são feitos diversos testes de, vamos dizer assim, precisão, né, de medição de justamente da pressão sonora. Tem também avaliação de temperatura, interferências eletromagnéticas, choque no equipamento, etc. São vários ensaios, né? Uhum. Então, saindo esse certificado de aprovação de modelo, teoricamente esse equipamento pode ser utilizado para esse tipo de perícia, para medições ambientais, né? Então, no mercado brasileiro, hoje existem diversas marcas internacionais que nos abastecem os consultores acústicos aqui, né? Então hoje dá para se dizer assim que oficialmente, vamos colocar aí uns 500 consultores acústicos tem hoje no Brasil, capacitados, com equipamento bom, né? Assim, estou chutando um número aqui aproximado, que a gente vê dos congressos, né? Onde a gente vai e tal. Mas assim, esse número está crescendo de uma forma bem interessante, principalmente pelo advento do curso de engenharia acústica, que saiu no Rio Grande do Sul, né? Um curso de engenharia que daí teve no CREA, então, a aprovação, né, dessa profissão de engenheiro acústico, efetivamente. E agora os equipamentos, assim, são internacionais, tem um custo alto, tem, né, mas, assim, dá para se comprar hoje equipamento? Dá. Mas a gente, através da nossa empresa também, a gente tem alternativas de você conseguir ter acesso a esses equipamentos, né, não necessariamente adquiri-los. Então, por exemplo, um perito pode ser que ele faça perícia de várias outras áreas e para ele não justifique comprar um equipamento de 70, 200 mil reais, entendeu? Então, pode ser que ele possa ter acesso, utilizar só para aquela perícia em específico. E você consegue, no caso, esse aparelho. Isso. Você poder, de que forma, para quem está aqui nos acompanhando, fica bem à vontade para falar. Não, tranquilo. Hoje a gente tem duas empresas aqui no nosso grupo empresarial, né? Tem o Portal Acústica, que quem tiver interesse em saber um pouquinho mais desse ramo de acústica, né? A gente prepara os profissionais para entrar nesse mercado, né? E temos Pablo Serrano Soluções Acústicas, onde a gente trabalha com projetos, perícias, enfim, a parte mais de engenharia ali da coisa, né? No Portal Acústica a gente tem esse braço de locação de equipamentos e hoje estamos com um projeto piloto de microfranquias também. Opa, que legal. Olha aí, para quem nos acompanha aí, tem interesse... Primeira mão aqui. Oh, que bacana, parabéns, Pablo, que legal, baita projeto. Porque cada vez mais nós estamos visualizando essa questão de uma poluição, o teu direito vai... até onde começa o direito do próximo, né? Perfeito. Então, eu acredito que pro teu ramo, cada vez mais, nosso, de modo geral, o próprio direito ambiental, cada vez mais nós vamos ter que ter essa compreensão. E eu acho que a tua área, ela vai muito para essa questão da prevenção. Opa, peraí, aqui, Florianópolis é um paradigma. Quem trabalha com essa matéria que sabe que se... tem um bar ali tendo um voz e violão um pouco mais alto, corre o risco de ser multado, de ter uma infração. Então eu acredito que para atuar área uma construção civil, como ela é tão, não barrada, mas ela é limitada no nosso município aqui. Mas eu acho que em modo geral, falando macro, a nível Brasil, eu acredito que isso vai ocorrer dentro dos próximos anos, principalmente pelas normativas que você mencionou, né? Ou o pessoal se adequa ou vai sofrer as consequências ali na frente. Essa é a tua visão? Exato. Assim, a gente tem participado, principalmente agora, de uma perícia importante em Santa Catarina, uma das maiores casas noturnas do Brasil, né, que está situada aqui em Santa Catarina, passou por um processo de uma perícia, né, poluição sonora, e a gente esteve participando como assistentes técnicos, né? Então, foi um processo bem complicado, assim, duas partes muito fortes ali brigando, né? Um condomínio de altíssimo luxo com uma boate forte que tem uma bilheteria espetacular, né? Então, foi briga de cachorro grande, né? Que a gente fala aqui, né? E, assim, nesse aspecto, assim, a gente vem observando que o mundo das casas noturnas, né, dos bares, música ao vivo, etc., ele é muito reativo. E é aí que entra principalmente o trabalho de vocês de conscientizar os empresários para que eles ajam de forma mais preventiva, né? Chegar num processo desse de perícia é muito custoso.
né, para a empresa. Então, se ela tomasse devidas precauções, fazer uma análise primeiro assim de viabilidade daquele negócio naquela localidade. Por que eu vou botar uma boate no meio de uma área totalmente residencial? Né? Não faz sentido, primeiro, né? Com relação ao plano diretor. Depois, vou gerar todo um impacto ali naquela região, fluxo de veículos, carro passando, com som alto, etc. Vai gerar um incômodo, né? E isso vai poder ser reparado depois, né? A imagem também daquele empreendimento, né? E depois, toda a parte de isolamento acústico do espaço foi preparada, foi pensada, né? Com suas devidas normas aplicáveis, com as técnicas construtivas corretas, né? Então esse é um ponto bem importante que a gente frisa, assim, como trazer para o empresário, principalmente da noite, né? Não só daqui na nossa região, né? Mas de todo o Brasil, como ele pode pensar isso de uma forma que seja até estratégica para o negócio dele, né? Como trazer depois um rendimento bacana em cima de uma boa escolha de primeiro onde colocar o seu espaço, né? Depois preparar ele para realmente evitar multas, evitar autos de infração, perícias, processos desgastantes na justiça, né? E, Pablo, e a tua atuação, agora você comentando que não somente aqui para nossa região, até onde vai o braço da tua empresa? Eu sei que a questão da própria franquia, você criou um protótipo provavelmente para expandir nível nacional, mas hoje o braço da questão da Pablo Serrano Acústica, até onde vai? Olha, hoje a gente está com uma cartela de aproximadamente 3.300 clientes, tá? Desses, assim... Pequenininha. Isso desde 2012, né? Que a gente abriu o primeiro CNPJ, né? Mas eu fiquei 4 anos fora fazendo meu doutorado, né? Assim, falando um pouquinho, né, da minha história, né? Eu comecei com a engenharia mecânica e também na área de tecnologia e tal. E aí passei pelo mestrado, fiz muito trabalho laboratorial, com alguns projetos com a Embraer, etc. E aí fui fazer o doutorado na Universidade de Southampton, lá num Instituto de Vibrações e Acústica, bem renomado assim internacionalmente. E lá eu trabalhei com poluição sonora de aeronaves, na verdade, que era, vamos dizer assim, um projeto aeroespacial junto com a Rolls-Royce. Lá a gente tinha uma parceria bacana. Que bacana! Fala mais sobre isso. Não, que foi bem legal. É que assim, quando o avião está decolando, tem todo o impacto de ruído na região ali próxima, né? Lindeira ao aeroporto, né? A gente estava desenvolvendo um material específico que vai dentro da turbina para reduzir o máximo possível aquele ruído da passagem de par naquele compartimento ali da nacelle, né? Do avião. Então, é um estudo assim de alto risco, porque, enfim, geometricamente, pequenas mudanças geram muito impacto, né? Assim, no resultado final de redução de ruído. Engenharia mesmo. Engenharia pesada. Então, eu fiz simulações de altíssima fidelidade, simulando a passagem do ar em cada um dos furinhos de 1 milímetro de tamanho ali, de diâmetro, para saber os comportamentos não lineares de passagem de som. Então era um projeto bem detalhista, assim. Nossa, imagino, e cada detalhezinho faz uma tremenda diferença, né? Faz bastante diferença. Principalmente altos níveis de pressão sonora, né? E essa questão entrando na parte da aviação, já que você mencionou, nós pegando, por exemplo, o aeroporto de Congonhas. Sim. Está numa região ali em São Paulo que é muito movimentada, em residências, comércio. Como você vê isso? É que existe hoje a RBAC 161, tá? Que é uma resolução da ANAC que estabelece o seguinte: dependendo do porte do aeroporto, você tem que ter um ou outro plano de zoneamento de ruído, tá? Como é que funciona? Eu tenho até X operações. Ok, você precisa de um plano básico. Então, tem que saber quantas aeronaves estão passando ali, qual o tipo de aeronaves, e aí você faz uma modelagem de ruído, um mapa visualizando o som se propagando naquela região, você tira curvas isofônicas para saber exatamente ali qual que é a área afetada pelo aeroporto. E aí se vamos dizer assim, aquela comunidade, enfim, está dentro de uma certa linha ali, né, de isocurva, ela tem que ter medidas específicas de tratamento, de janelas, esquadrias, coberturas, etc.
né? E também o aeroporto tem que estar ciente disso para fazer o gerenciamento também, né? Entendi, mas isso para quem chega, né? Quem já estava lá Isso, então, mas é vai uma sofrer a consequência. resolução da ANAC Aham. que ela, então, exige dos aeroportos que tem esse estudo, né? E o estudo mais avançado, que é o específico para operações grandes, né, já envolve outras temáticas ali, é um plano um pouco mais complexo, né? Pode ter ali pontos, etc. Entendi. E em relação hoje a indo para o teu mercado da questão da construção civil, como se dá a tua atuação hoje, Pablo? Certo. A empresa está aqui nos acompanhando, por exemplo, estou pensando que eu necessito talvez saber se a minha obra está regular ou não. Como se dá a tua atuação desde o início? Certo. Né, eu estava comentando ali, são cerca de 3.300 clientes nossos, né? Eles estão espalhados no Brasil inteiro. Eu tenho alguns clientes assim em Moçambique, Angola, Estados Unidos, Bolívia, Chile, Nicarágua agora e Uruguai também. Mas são clientes mais pontuais, tá? O que acontece? No Brasil como um todo, chegam assim demandas nossas para igrejas, casas noturnas, academias, bares, restaurantes, auditórios. Então são aplicações diversas onde o uso do som é necessário. Então a gente atende o mercado nacional, tá? Então soluções acústicas, seja comerciais ou em ambientes industriais, petroquímicas também, etc. Então é bem abrangente assim a nossa área de atuação, tá? E na parte de treinamentos também a gente acaba pegando pessoas de vários, vamos dizer assim, várias características, né? Às vezes o cara quer só saber um pouquinho mais, é um hobbyista do tema, quer fazer um estúdio em casa e tal, né? A gente tem treinamento para isso. Ou às vezes ele quer realmente virar um profissional de acústica, quer se especializar e saber mais ainda sobre o tema, porque de repente na graduação dele não se falou muito sobre isso, ou ainda ele quer realmente se tornar um consultor. Né? Ou quer ter a prática, porque muitas vezes Isso. ele sai sem saber a prática. Exato. E aí vocês estão capacitados para auxiliar. E como você deixou bem claro, não se restringe a um setor específico. São a diversos setores. Isso. E tem algo que você veja assim, ó, isso aqui não tem solução. Isso aqui é melhor nós nem entrar, não tem como resolver. Chegar lá uma construtora, está construindo um prédio, está iniciando e está usando um maquinário, tem uma residências próximas ou o próprio comércio. Isso que está atrapalhando, é melhor eu nem colocar as mãos aqui. Ou não, Entendi. tudo tem uma solução. Olha, eu não vou dizer que tudo tem uma solução, tá? Porque eu acho que seria muita pretensão da minha parte. Mas assim, chega algumas demandas às vezes pra gente quando a pessoa já está residindo naquele imóvel, então já acabou toda a obra, tudo, o cara já está com móveis planejados, prontos, e aí ele chega, cara, eu quero uma solução agora. Aí nesse caso, às vezes eu prefiro não atender o cliente, tá? Porque a expectativa dele é muito alta e a Entendi. percepção que ele tem de valor sobre aquela solução é muito diferente do que, enfim, a gente está disposto a entregar também, tá? Porque assim, se eu digo para ele, você vai gastar 40 mil reais, ele pá, vai cair para trás, entendeu? Talvez ele até tenha esse dinheiro, mas ele não está preparado para ouvir aquilo. Entendeu? Agora, se eu falo para a construtora, você vai gastar 20 reais por metro quadrado, isso no montante total pode ser, sei lá, 3 milhões. Entendeu? E aquilo ali vai representar um percentual da obra muito menor do que é o percentual que o usuário final, vamos dizer assim, o morador, teria que investir. Né? Então, as melhores soluções são dadas no começo do projeto. Perfeito. Então, a gente prefere entrar numa etapa onde o prédio nem saiu do papel ainda. Né? Realmente fazer o estudo de viabilidade do meio onde ele vai ser inserido, fazer as medições de ruído no local, né? Averiguar quanto que está chegando na potencial esquadria que está para ser construída, para ele já, às vezes, até economizar 3, 5, 10 milhões na esquadria correta. O próprio consultor, o próprio construtor. Perfeito. Né? Então, É um ali... investimento que se paga. Ali se paga. Né? E as próprias normas para as construtoras, né, essa questão de prédio tem melhorado consideravelmente, né?
Porque uma vez você ia morar há 15, 20 anos atrás, você ia morar num prédio, você escutava tudo, praticamente o vizinho, né? Então isso vem se aprimorando. E acredito que faz muito parte da questão da própria profissionalização da engenharia acústica. Eu acho que isso faz muito sentido. Então, cada vez mais, para quem nos acompanha aqui, vai ter mais demanda surgindo, porque está se profissionalizando e nós vemos um mercado que tem um potencial enorme, porque as empresas talvez ainda não estão preparadas com uma equipe especializada, né, acompanhando. Perfeito. Tem questões tecnológicas hoje, Edvan, que assim, na construção civil já estão muito sedimentadas, né? O pessoal que estudava comigo lá no doutorado falava assim, em termos de pesquisa, na construção civil, arquitetura, já se descobriu muita coisa. Agora é só florear e ganhar um pouquinho ali, um dB aqui, um dB lá, entendeu? Então na indústria pesada tem muita coisa ainda para ser descoberta. Por exemplo, na área naval, né, a acústica assim entra no sonares e outras situações bem mais complexas, tá? Que assim a gente nem fica sabendo porque são projetos secretos, etc, né? Mas na construção civil, como é vamos dizer assim, um segmento muito forte no Brasil, né, e que sempre se busca o baixo custo, o que aconteceu? Muitas edificações, aquelas bem antigas, né, portuguesas, tinha aquela paredona grande e até era boa acústica. Aí foi se diminuindo, foi ganhando, otimizando, né, custo, etc. A paredinha ficou desse tamanho. E aí começou a aparecer esses outros problemas. Então, o que aconteceu? Observando essa questão, se criou normas técnicas para que essas edificações populares, principalmente, né, Minha Casa Minha Vida, etc., né, elas tivessem um mínimo de qualidade habitável, né? E hoje ainda, os meus clientes, muitos, né, que até utilizam nossos equipamentos ou participam dos nossos treinamentos, eles fazem várias medições, né? A gente tem até já uma certa, vamos dizer assim, experiência de observar esses dados e ver que muitas das edificações não passam nas normas técnicas, né? Então, o marco principal ali aí foi 2013. Então, os projetos aprovados até 2013 não precisariam atender às normas de desempenho das edificações, a NBR 15575, né? A partir desse momento ali de 2013, agosto de 2013, então as construtoras têm que obrigatoriamente atender, né, alguns requisitos, tem alguns requisitos opcionais, né, de equipamentos prediais, etc, né? Mas o isolamento acústico de parede, de laje, de, por exemplo, uma academia em cima de um quarto, aí é obrigatório. Tá? E muitas indústrias, muitas já estão preparadas, têm equipamentos e soluções, agora as construtoras não estão totalmente sensibilizadas. Tá? Só o alto padrão que se ligou disso e eles nem estão muito preocupados em atender o mínimo de norma, né? Eles já estão preocupados em dar um conforto que a pessoa merece, efetivamente. Entendi. É um ganho pro consumidor final, sem dúvida nenhuma, mas é questão custo-benefício. Vai onerar um pouco esse empreendimento. Imagina assim, Advan, se tu vai comprar um apartamento, né, o Advan que pode, né? Vai escolher um apartamento de 5 ou 15 milhões, tá? Cara, se tu vê que tem a solução acústica, mesmo que seja um pouco a mais, tu vai optar, né? Porque sabe a diferença que é, né? Se você já saiu de uma casa, foi para um apartamento, já sabe a diferença que é, né? Agora, assim, o alto padrão, às vezes o preço para ele é irrisório, né? Frente ao que ele vai ganhar, né? Só quem morou em um apartamento que escuta tudo que o vizinho fala sabe do que nós estamos falando. Sim, né? sim. É complicadíssimo. E é um atributo de venda muito forte que a construtora, algumas delas, não acordaram ainda. Porque o incremento no custo da obra vai ser 5%, às vezes 3%, às vezes, né, se for uma obra bacana, até acho que no máximo estourando uns 10% que vai incrementar ali no custo da obra, né? E é uma agregação de valor ali, né, muito grande. Uma tremenda diferença.
Pablo, entrando um pouco no mérito da questão você comentou de um caso que foi assistente técnico, um grande caso aqui de Santa Catarina. Gostaria que você falasse um pouco mais para quem nos acompanha, que tem interesse em vir para esse mercado, em atuar em perícias, para você discorrer um pouco sobre a tua experiência, o que o pessoal tem que ter atenção, o que deve cuidar, o que não deve fazer também. O que você poderia trazer um pouco dessa tua expertise e, claro, sabendo que você depois pode convidar o pessoal para conhecer mais os teus cursos, né? Legal. Eu vejo assim que tem muitas pessoas que se cadastram ali nos TJs, etc., como peritos, né? Pensa, é uma profissão a mais e tal, é uma renda extra e tal, mas efetivamente, tecnicamente, essas pessoas muitas vezes não são peritas, Sim. né? Então, acontece o seguinte... Querem ganhar experiência ali. Eu tive uma formação, vamos dizer assim, tradicional, regular, né? Fiz graduação, mestrado, MBA, doutorado, né? Mas, assim, eu vejo que muitas pessoas não estão tecnicamente bem, vamos dizer assim, assessoradas ou, né, com conhecimento em dia. Então, é uma disciplina acústica que exige muita matemática, tá? A pessoa tem que ser muito boa com logaritmos, com soluções, efetivamente entender bem do que tem no mercado. A física é muito importante, né? E sabendo bem isso, tendo equipamentos de qualidade, você consegue prestar um bom serviço, né? Então, eu acho que assim, tecnicamente você precisa ser excelente para entrar nesse mercado, né? E aí vão aparecer os pepinos, né? Então ali sempre a gente tem os lados da moeda, né? Não sei se o pessoal já participou de perícias, enfim, mas sempre tem o perito nomeado pelo juiz e 2 assistentes técnicos, um de cada parte ali, né? A gente prefere até atuar como assistente técnico, e a gente consegue, vamos dizer assim... Aí tu consegue escolher o teu lado. Consegue se posicionar. Apesar de que, assim, a gente prefere até ter uma visão bem técnica do assunto. Cara, se tá errado, a gente concorda, né? Assim, não, beleza, né? Porque, assim, não vamos também ficar criando nome, situações, né? né? Para, enfim, no futuro ser desmascarado, né? Mas, enfim, a gente tenta assessorar o cliente dizendo, cara, não vai dar certo, toma as tuas precauções, né, para que na próxima eventualidade ele esteja preparado, né, ao menos isso. Então, a nossa ideia é essa, é munir o cliente de informações técnicas e análises mais detalhadas para que ele fique preparado para o próximo estágio. Então, Perfeito. seja nos quesitos, né, na elaboração dos quesitos, seja acompanhando a perícia ou ainda fazendo um relatório questionando o laudo do perito. Isso que é muito importante deixar o pessoal ciente, que o trabalho começa nos quesitos. Você tem que ter muito cuidado. Se você não solicitar ali, morreu. Se você não fizer uma solicitação nos quesitos, não vai surgir lá na perícia a oportunidade de você trazer algo a mais. Dependendo do perito, ele vai seguir... Dependendo não, o perito vai seguir os quesitos. Claro, vai ter perito que vai um pouco ceder um pouco mais, pode ir para um lado. Não ir para o lado, ser a questão da parcialidade. Mas ele pode aceitar, opa, vou entender um pouco mais, sim, mas o quesito é fundamental. Veja essa questão da perícia, se você perdeu essa oportunidade, deixa eu passar. Na minha elaboração de quesitos, eu sempre tento ser o mais técnico possível, né? Sem pegar algum ponto ali da norma que é específico, por exemplo, informe, né, o certificado de calibração do equipamento, por exemplo, né? Então é uma informação importante que, se ele não tiver essa informação, já desqualifica o equipamento de cara, né? Então você pede uma informação para ele, mas já para te munir, né, para a próxima pergunta também. E cada pergunta que ele responde de uma maneira não técnica e tal já demonstra uma fragilidade conceitual sobre o tema, enfim, né, que o perito não está, vamos dizer assim, entendendo o que está sendo feito ali, né? Ou ainda alguma fragilidade do procedimento que ele adotou ali, né? Esse caso que eu comentei lá da perícia, que foi natimorta praticamente, porque ela se iniciou
e aí a questão do ruído, no que tange ao ruído, ela foi falha porque o perito estava usando um aplicativo do celular para medir o ruído. A parte, o assistente técnico tinha um equipamento melhor que o do perito. E aí, por óbvio, nós também não poderíamos aceitar que fosse... Poderia ter aquela informação, mas quem tem a palavra ali, a validade de fato da perícia é o perito. Era ele quem teria que ter, né, esse equipamento. Então, são detalhes que fazem a diferença. E às vezes é um detalhe que, para marcar uma nova perícia, para as partes conseguirem acharem a data, o próprio perito, que muitas vezes não é da localidade, não é da região, o processo ele dura mais 1 ano, 2 anos devido a essa questão. Às vezes ocorre impugnação, vai até, esse caso foi até STJ para validar ou não a perícia. Então, tudo isso é muito complexo, é muito complicado e tem que se ter o cuidado. Pablo, nós indo pro final aqui do nosso episódio, como você vê o futuro desse mercado? Tem algum segmento específico que você diga, olha, aqui nós precisamos olhar com carinho? Não, a questão tá aqui o principal foco, ou não, você vê de modo geral mesmo, o Brasil vem mudando, vem se aprimorando nisso, não precisa dar atenção para nenhum segmento especial. Legal. Olha, assim, a gente, como está ligado no setor de engenharia, está muito pensando na tecnologia, né? E eu acho que hoje o que a gente já havia conversado, que está muito em voga, é essa questão da inteligência artificial, né? Eu acho que até a gente pode evoluir para soluções projetuais que sejam sugestões via inteligência artificial. Eu acho uma coisa interessante para te dar mais ferramentas, né? Eu vejo justamente a inteligência artificial como uma ferramenta para te dar mais opções. Muitos arquitetos já usam bastante isso também, né? Eu quero fazer esse ripado, mas, enfim, eu quero outra sugestão. Ele faz um ripado diferente, faz angulado e tal. Então, você vai e escolhe daí a melhor configuração para você, né? Então, na engenharia acústica também, eu posso construir essa parede de 20 tipos diferentes de parede, usando os mesmos materiais, né? E provavelmente muitos deles vão atender o requisito, outros não, né? Então, ter soluções distintas eu acho muito bacana, né? E um outro aspecto tecnológico que eu acho legal é que, assim, tem surgido alguns equipamentos, assim, para construção civil, né? Tubulações especiais, isoladores de vibração, a gente até já desenvolveu alguns isoladores, né? Mas isso até nem é uma tecnologia muito grande, tá? É mais a questão da gente aplicar isso efetivamente nas obras, né? Conscientizar as pessoas sobre essa questão, tá? Então, acho que a conscientização, ela tá um passo, né, anterior, mas muito necessário para justamente a gente conseguir ter qualidade nos nossos projetos. Perfeito. Pablo, muito obrigado pela sua participação, mas antes mesmo de encerrar, conforme nós prometemos lá no início, deixa uma dica aqui pro pessoal sobre um vinho. O que o Pablo mais gosta? Qual que é a dica sobre vinho? Mas não deixar passar, né? Nós prometemos isso. Não, então, eu ganhei de presente esses dias um vinho chamado Judas. Né? Olha só, esse aí é a apunhalada pelas costas. Mas eu gostei muito. Esse vinho, procurem Judas. Eu acho que vocês vão gostar. Olha aí, baita dica então. Não conheço. Vou ter que conhecer. Se quiser me dar de presente um dia também, tá livre, né? Pablo, legal. Muito obrigado mesmo. Quem quiser seguir, acompanhar os trabalhos, vai estar na descrição, mas fala aqui para quem está acompanhando que a nossa maior audiência ela ainda é pelo Spotify. Spotify, perfeito. A gente tem no Spotify um podcast que chama-se Portal Acústica, né? Você pode dar uma procurada lá, tem alguns trabalhos. No Instagram, portal.acústica, e o meu perfil é Pablo Serrano Acústica. Tem os sites também, pabloserrano.com.br e portalacústica.info para quem quiser mais conhecimento sobre o tema. Perfeito. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio e solicito para você enviar, compartilhar com quem você acredita que seja necessário saber um pouco mais sobre essa questão da engenharia acústica, um grande ramo e que cada vez mais tem um potencial de crescimento. E você que gostou do nosso episódio, não deixa de curtir aqui, de dar o seu like
e também ativar o sininho para receber uma nova notificação quando o episódio for ao ar. Muito obrigado e até a próxima!